Veja só, pessoal, esse vídeo aí. Criança de 1 ano tenta saltar da casa de andar lá acima e daí aparece um anjo. O cara tava filmando da câmera da casa dele lá, conseguiu ver a criança, então saiu o mais rápido possível para socorrer a criança. Me diga aí o que vocês já acham sobre esse vídeo aí. Se não fosse esse anjo aí, o que seria? Deixe suas opiniões. Veja só aí. Aí logo depois aparecem os pais. Se ele não tivesse aí, teria acontecido a pior. Mas graças a Deus, esse homem conseguiu salvar essa criança aí. Verdadeiro anjo, viu? Na vida dessa família aí.